Então aqui, gente, de uma forma generalizada, nós temos, né, assim, a maioria das funções, a maioria não, né, quase todas as funções de todos os botões. Então aqui a gente tem as funções especiais, aqui é o tempo que está sendo medido, valor da tensão do trigger é esse botão aqui, onde a gente consegue ter essa leitura. Aqui são os ambientes, aqui é onde a gente regula a parte de tempo. Esse balãozinho aqui é o nível de tensão de trigger, aqui é a fonte do trigger, aqui é o trigger sendo capturado pela borda de subida ou descida. Essa outra aqui, ó, varredura do trigger, off desligada, automático, single é uma foto do sinal, normal grava a última foto do sinal que chegou até o nível ajustado. E aqui ainda não tinha o trigger alvo, né? Agora a gente tem o trigger alvo também, que a gente vai falar mais para frente. E aqui são os valores, no caso desse botão aqui, valor de divisão do canal A. Que divisão é essa, gente? Essa divisão aqui, ó, tá? Divisão por divisão. Valor real de tensão, valor de pico máximo, valor de pico mínimo e o valor de frequência. Cada um desses itens que eu falei aqui, a gente vai falar dele um a um, para você entender perfeitamente. Vamos lá? Ambiente osciloscópio. Vamos entender o que é o ambiente osciloscópio. Bom, o ambiente osciloscópio é essa parte que a gente tem aqui uma imagem do osciloscópio. Vamos ver o que significa direitinho. Então, a gente está aqui começando no ambiente osciloscópio, né? Depois a gente tem um ambiente gerador de ondas e depois funções guiadas. Mas o que a gente vai ver agora é o osciloscópio. Então, o que é isso aqui, ó? Canais, quando clica, a tarja fica azul habilitando o canal. Então você clicou, ela vai ficar azul essa parte de baixo, habilitando o canal que você clicou em cima. Depois, seleção de tensão do canal A. Você altera a seleção de tensão. Seleciona a atenuação. Habilita a corrente AC e DC. Inverte o sinal usado em secundário e sistema DIS. Habilita filtro do sinal. E aqui a seleção de tensão do canal. Tá, beleza. Agora vamos entender direitinho isso aqui. Vamos lá no equipamento. Vamos vir aqui primeiro na seleção de tensão. No caso aqui, ele está marcando aqui 1 volt. O que significa esse 1 volt, gente? Significa que cada escala dessa é 1 volt, escala de tensão, tá? Então, no caso aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 volts. Então, todo sinal que tiver menos de 4 volts eu vou conseguir enxergar. Se ele tiver mais que 4 volts, ele já não vai aparecer na minha tela. Aí, se eu pegar um sinal, por exemplo, que tenha 5 volts, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e alterar a minha escala de volts por divisão. Eu posso alterar tanto aqui quanto nesse botãozinho. Eu posso colocar aqui para 2, 5 e 10. Se eu colocar para 2 vai ficar 2, 4, 6 e 8. Se eu colocar para 5 vai ficar 5, 10, 15 e 20. E se eu colocar para 10 vai ficar 10, 20, 30 e 40, que é o máximo do nosso equipamento. Se você for medir tensões acima de 40 volts, você tem que vir aqui e colocar vezes 10. E aí você vem aqui no equipamento e colocar quem? Colocar o atenuador, tá? Que tá aqui, ó, na minha mão. Aí você coloca o atenuador, aí beleza. Aí ele está pronto para você medir tensões até 400 volts, ok? Continuando aqui no ambiente osciloscópio, gente, nós vamos ter aqui, ó, o botão. Vamos lá no manual, né? Nós vamos ter aqui o botão, ó, habilita a corrente AC/DC, inverte o sinal, habilita filtro do sinal. E esse aqui é a seleção de tensão que a gente já viu agora há pouco. Então, assim, esse habilita a corrente AC/DC, que está aqui, ó, a maioria dos componentes num veículo, ele é tensão contínua, corrente contínua. Mas existem alguns componentes que são tensão alternada, tipo sensor de rotação, sensor de detonação.
E às vezes a gente vai fazer, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, fazer algum teste, por exemplo, teste de compressão relativa. Quando a gente vai fazer o teste de compressão relativa, a gente coloca a atenuação em AC. Porque quando você coloca a atenuação em AC, o sinal ele vai partir sempre do meio, tá? Quando eu tô, por exemplo, se eu estou medindo alguma coisa em 12 volts, DC, ele vai partir aonde? Ele vai partir do ponto de 12 volts. E quando eu estou testando alguma coisa em atenuação em AC, ele sempre vai partir do meio. Por isso que quando a gente vai fazer um teste de compressão relativa, a gente não, né? O próprio programa ele coloca a atenuação em AC, beleza? O filtro, para que serve? Também na questão da compressão relativa. Quando a gente vai testar uma compressão relativa, existem muitos ruídos no motor de partida, né? Ruído normal. E esse ruído faz com que esse sinal aqui ele fique né, cheio de ruidinhos, né? cheio de deformações. E quando você aperta o filtro, olha lá, ele fica liso, ele fica limpo, tá? Então é para isso que serve o filtro. E é um filtro automático, né? Até tem gente que vende um cabo, né? Tem um pessoal que vende um cabo que é para fazer o filtro em osciloscópios que não tem essa função do filtro. Mas o New já vem com esse filtro pronto no software. Depois tem o inverter sinal. Gente, esse inverter sinal, a gente vai usar ele, na maioria das vezes a gente usa o inverter sinal na parte de secundário. Porque o secundário, quando é bobina Dies, a bobina Dies, né, ela é uma bobina só para 2 cilindros, né? Então uma bobina para 1 cilindro e para o quarto, que são os pistões gêmeos, e o 2 e o 3, quando é um carro 4 cilindros. Então é uma centelha só para os dois. Aí uma centelha vai em um sentido e a outra vai no sentido ao contrário. E esse ao contrário fica invertido na tela. Aí a gente tem que vir aqui e tem que inverter o sinal. Até tem aqui uma opção de secundária, vamos ver onde é que está aqui. Aí eu já vou mostrar para vocês, depois a gente vai chegar lá de novo. Cadê ele? 46, invertendo um sinal. Vamos lá na página 46. Opa, passou aqui. Então olha só como é que fica o sinal. Tá vendo? O sinal está ao contrário, não vai ver nada, né? Tá muito louco. Aí você vem aqui, aperta esse botão e aí, aí você consegue ver o sinal perfeito. Beleza? Então esses são os botões do ambiente osciloscópio. Vamos voltar lá. Cadê você? Aqui, gente, aqui, ambiente osciloscópio. Agora vamos vir aqui no ambiente gerador de ondas. Então, quando você clica aqui no meio, nesse osciloscópiozinho aqui, né, que parece uma televisãozinha, o que ele tem aqui? Ele tem aqui o gerador de ondas. Então, nós temos no New, tanto de 2 quanto de 4 canais e o de 3 canais, nós temos 2 canais que vão gerar sinais, vão gerar uma onda para você fazer algum tipo de teste. E os sinais estão aqui, os sinais não, né? As funções dele está aqui, ó. Então ele mostra aqui, ó, isso na página 20. Seleção de rotação, sensor de fase PWM, aqui. Então ele gera sinal de rotação, de fase e sinal PWM. Seleção da quantidade de dentes. Dentes da onde? Da roda fônica, né, gente? Seleção da quantidade de folga de dentes da roda fônica. Seleção da tensão, a tensão máxima é 12 volts. Liga e desliga. Quando acionado automaticamente, já liga o osciloscópio. Então, quando você liga aqui, o osciloscópio já começa a fazer a leitura. Seleção de rotação indutivo, Hall invertido. Eu esqueci de colocar o Hall invertido aqui. E aqui é a seleção da frequência, da velocidade do sinal. E aqui embaixo é a mesma coisa. Vamos ver isso na prática. Então, eu estou aqui no canal E. Eu vou colocar aqui um sinal de 10 dentes.
Vou colocar uma folga aqui com 2 dentes e eu vou dar o Start. Ó, ele já começa a trabalhar. A onda aqui tá pequenininha, tá? Por quê? Porque a tensão tá por 1 volt e a regulagem do osciloscópio está por 100 milímetros. Nossa, tá bem baixa, hein? Vamos colocar aqui com... Não, estava por 100 volts, né, gente? É que a gente estava mexendo com atenuação ontem, eu não voltei ele. Então vamos voltar aqui para um X. E agora ó, ele está com 10 volts e está dando uma oscilada. Vamos colocar esse aqui para 5. Ó, a onda já aumentou um pouquinho. Conforme eu vou aumentando aqui, a onda vai ficando maior. Por quê? Porque eu vou aumentando a minha divisão nos meus pontos de divisão aqui do meu osciloscópio. Vamos deixar aqui com 5 volts. Vamos voltar aqui no nosso gerador de ondas. Aí eu posso aumentar a tensão aqui, tá? Vou aumentando, aumentando, aumentando. E eu coloquei aqui para 7 volts. E aqui eu tenho o que? Tenho a frequência, que é a quantidade de vezes que está passando por aqui, tá? Que está acontecendo em um ciclo. No caso aqui, quanto que é a nossa frequência? Eu não sei quanto que está a nossa frequência. Para eu saber a frequência, eu preciso ligar o meu trigger, tá? Ou o meu trigger, né? Eu preciso vir aqui, ó, e colocar a minha varredura em alto, ó. Aí eu consigo enxergar quanto que eu tenho de frequência. Só que você vai observar que a frequência aqui ela fica pulando, né? Ela fica pulando, ela fica hora da 90, hora da 100, por quê? Por causa da falha. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar e tirar aqui a folga dos dentes, ó, aí o sinal vai travar, ó. Então o mínimo dele aqui é 130 Hz, tá vendo? Conforme eu vou acelerando aqui, ó, ele vai aumentando. Olha lá, ó, ele vai aumentando. Automaticamente, né, gente, vai encurtando o que? As minhas ondas, porque vai aumentando a quantidade de pulsos que eu estou vendo em uma tela. Se eu quiser enxergar uma imagem maior, aí eu tenho que aumentar o meu tempo aqui, ó, tá? Eu tenho que vir aqui no tempo e aumentar. Então nós temos 2 tipos de regulagem. A regulagem que é feita lá no nosso gerador e a regulagem que é regulada no nosso osciloscópio, tá? Então eu vou aumentando aqui e eu vou enxergando a frequência, certo? Olha lá, vou enxergando a frequência, enxergando até o máximo aqui de 1800 Hz. Vamos voltar aqui, deixa eu colocar em 10 milissegundos de novo. Opa, 10. Ok. Então esse aqui é o nosso gerador indutivo. Eu tenho aqui a opção do Hall, né? Porque tem os sensores Hall, a gente consegue fazer esse trabalho também. E nós temos o Hall invertido, que tem alguns carros que tem que o sinal ele é invertido. Ah, mas o que é esse sinal invertido, Celso? Aqui, ó. Na verdade é o sinal da falha, tá, gente? Ó, vou dar um stop aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tô no Hall invertido. Então, a minha onda, ela é aberta aqui no positivo. Quando eu quando eu coloco no normal, o que vai acontecer? Aí a abertura aqui é no negativo, tá? Então, depende muito do modelo de central, modelo de sensor, né? Então, isso aí... a gente sempre vai analisar como é o carro para depois a gente gerar, né? Para não ter uma dor de cabeça. Se não você gera errado, já queima o módulo, já tem um baita prejuízo aí, né? Depois nós temos também aqui o sinal PWM. Inclusive, gente, eu tenho vários vídeos no canal Mecânica Avançada aqui no YouTube, onde eu mostro várias situações aqui utilizando frequência, acionando ventoinha, acionando alternadores pilotados, entre outras coisas, tá? Mas como que funciona? O sinal PWM, como que eu vou gerar um sinal PWM? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um sinal PWM. Deixa eu colocar aqui uma frequência de 100 e eu vou ligar aqui, vou dar o play. Deixa eu colocar aqui
o meu trigger, porque daí ele fica travadinho no meio, né? É mais interessante. Não que não seja um problema, né, gente? Porque o NIL, se mesmo o trigger não acionado, ele está correndo tempo aqui. Ó. Aí você dá um stop e você consegue voltar tudo que aconteceu por causa da nossa linha do tempo. Então essa parte de linha do tempo aqui, gente, ele é muito, muito, muito importante, tá? Porque às vezes você não consegue trigar um sinal, não tem problema. Você dá o play aqui, ó, conta 2 segundos, tá bom, ó o tanto que ele gravou. Então, para você fazer um teste de sincronismo, um teste de secundário, que às vezes você não está conseguindo captar, não está conseguindo enxergar o sinal aqui vivo na tela, dá um play, espera 2, 3 segundos, dá um stop, vem aqui, volta na linha do tempo, que você vai conseguir enxergar o sinal aqui. Então, essa é uma vantagem do NIL Tecnoscópio, que é muito, muito legal. Opa! Caiu aqui o negócio. Deixa eu aumentar aqui esse sinal aqui, essa onda aqui, para ficar mais interessante. Bom, gente, aqui é o seguinte. Opa, vou colocar aqui para... Deixa eu dar o play. Ok. Então aqui, o que eu fiz? Ó, eu coloquei o tempo para 5 milissegundos. E deixei a minha tensão em 2 volts para a gente ter um sinal bonito, um sinal legal, para eu conseguir mostrar para vocês de uma forma mais interessante e vocês entenderem o que está acontecendo. Então vamos dar um stop aqui, vamos entender. Gente, primeiro, frequência. O que é a frequência? Frequência é a quantidade de vezes por segundo que o sinal está passando no fio e no caso aqui no nosso osciloscópio. Então essa onda que a gente está vendo aqui, essa onda quadrada, ela é o que? Ela é uma onda que tem uma tensão de 5 volts, né? Então aqui a gente tem aqui ao pico de 4.8, 5 volts, né? Então aqui eu estou com uma divisão de 2 volts, sendo então eu tenho 2, 4 e 6. Então aqui eu tenho próximo de 5 volts, 4.89 de pico. Então eu tenho um tempo que ele fica em 5 volts e um tempo que ele fica em 0 volts. Então ele fica 5 volts, 0 volts. Então ele fica pulsando. O sinal aqui ele está pulsando. E essa quantidade de pulso é o que? 99,5 Hz ou 100 Hz. Eu defini 100 Hz, só que ele não consegue chegar, não consegue ser perfeito. Mas é isso que a gente precisa. Então a gente entende o quê? Que o equipamento está pulsando 100 vezes por segundo, tá? E esse pulso 100 vezes por segundo é a nossa frequência. A tensão é o pico máximo de 5 volts e o duty cycle, tá? Ou duty cycle, né? Sei lá, você fala do jeito que você quiser. Eu tenho uma briga com esse cycle aqui que chega a ser bonito. Mas enfim, esse duty aqui, gente, é o que? É a quantidade de tempo que ele está aberto, que ele está sendo acionado, tá? Ele está sendo acionado. Então ele está sendo acionado aqui 50% do que? 50% do seu total, do seu 100%. Sendo assim, eu tenho aqui eu tenho metade acionado e metade não acionado. Se eu vier aqui e diminuir o meu duty, olha o que vai acontecer. Ó, você vai observando que o sinal vai caindo. Olha lá, ó. O sinal vai diminuindo. Que sinal? O sinal de acionamento. Então, por que existe o sinal PWM, né? Para que isso? Antigamente a gente tinha muitos acionamentos de ventiladores, de motores, que precisavam trabalhar com vários tipos de rotações, e aí tinha um monte de relé, né? Relé com resistência. E esses relé com resistência, eles diminuíam a tensão que chegava para o motor, consequentemente o motor funcionava de uma forma mais lenta, né? Com uma rotação menor. Quando a gente consegue variar o ciclo de trabalho, que é o duty cycle, a gente consegue ter essa variação de rotação, tá?
Então, existem várias formas de você regular uma rotação de um motor, né? Antes do duty cycle também, o pessoal, no caso da parte de AC, né, de motores convencionais, que toca o mundo, né, que toca tudo, o pessoal usava muito inversores de frequência, que daí ele alterava a frequência do pulso. E no caso aqui do automotivo a gente usa mais o duty cycle, que é o quê? Que é o monitoramento do ciclo de trabalho. Então entenda o seguinte: se você tem um motor que trabalha com uma tensão máxima de 5 volts, tá? E com uma frequência de 100 Hz, e você joga 25% de acionamento de duty, significa que ele estará 25% acionado e 75% não acionado, tá? Então ele vai ter uma rotação, se a rotação dele for no máximo 1000 RPM, nesse momento aqui ele vai estar com 250 RPM, tá? E assim sucessivamente. A vantagem do duty é essa: você consegue ter rotação né, do mínimo do motor até o máximo do motor, sem ter aquele monte de relé, né? Até tem gente que fala para mim assim: Celso, mas um carro que não tem relé, que a ventoinha trabalha com esse estágio de potência PWM, né, com esse sinal de acionamento PWM, quantas velocidades ele tem? Ele tem a velocidade de 0 a 100%. Então vamos dizer que ele tem 100 velocidades. Claro, tem motor que consegue ser acionado com 1%, já tem motor que ele dá a partida com 10, 15%. Então existem muitas variáveis, tá? De motor para motor. O importante é a gente entender o que é isso, porque hoje o PWM ele está assim dentro de tudo quanto é eletrônica embarcada, né? Mas muitos comandos de motores, de solenoides são feitos por PWM. Então é interessante a gente entender o porquê isso. Vamos diminuir mais um pouquinho, vou colocar aqui para 10%, só para vocês entenderem. Olha lá, 10% e 90% não acionado. Vamos colocar 0 para ver o que vai acontecer? Olha lá, a hora que eu coloquei 0, o motor desligou. E agora eu vou subindo o meu duty. Vamos subindo. Vamos colocar ele aqui com 90%. Olha lá, eu vou subindo. E o new é bom que isso, você vai aumentando aqui, né? Então, ó, vou aumentando. 90. Então, o que aconteceu aqui no 90? Eu ainda tenho o meu 100%, que é daqui até aqui, tá? Só que eu tenho agora 90% acionado. Por quê? Porque eu defini isso. Eu não, o new, né? Nós dois, né? E eu tenho 10% não acionado. Agora eu vou colocar 100%. Quando eu coloco 100%, o que acontece? É a mesma coisa de você ir lá e colocar 5 volts direto no motor. Por quê? Porque nesse momento acabou a frequência, não tem mais frequência. Você tá dando todo o gás para o motor, tá? A partir do momento que você coloca 1%, já aparece aqui a nossa frequência. Beleza, gente? Então isso aqui é PWM.